Queridos, vamos nós começar mais uma aula de artes, falando sobre a arte e a sua ancestralidade, né? No capítulo 4, a arte e sua ancestralidade. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre artes. Baseado na pintura que nós estávamos vendo, essa pintura aqui que vocês estão vendo agora novamente, né? Ó, tá aqui, certo? Olhem bem e observem a pintura para que a gente possa responder no caderno essas perguntinhas aqui, tá bom, gente? Em sua opinião, como essa pintura foi feita? B. Que tipo de material foi utilizado para criar essa pintura, né? Uma pintura rupestre, uma pintura bem antiga que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Agora vamos conhecer mais sobre esse assunto. Considerando as pinturas rupestres, né, de registros que foram feitos dos primeiros registros artísticos, né, da época, né, considerando os primeiros registros artísticos das pinturas rupestres feitas pelos seres humanos, elas podem, no caso, ser encontradas em diferentes lugares do Brasil, do mundo, claro, e do Brasil também. Vamos citar aqui os lugares do Brasil onde nós podemos encontrar esses tipos de pinturas, pintura feita, né, pelos nossos ancestrais. Bom, aqui no Brasil existem pinturas rupestres em vários estados. Entre eles nós podemos citar Minas Gerais, né? Minas Gerais é um berço, né, dessa civilização aí, Minas Gerais. Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Goiás e Pernambuco. As pinturas rupestres podiam ser feitas com pigmentos naturais, os quais são obtidos por plantas, óleos e até mesmo rochas. Os instrumentos utilizados para praticar esse tipo de pintura eram os ossos, madeiras e fibra vegetal. Vamos ver a seguir alguns exemplos de pintura rupestres feitas por seres humanos que viveram há milhares de anos atrás. Aqui a primeira pintura, na letra A, né, pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, né? São Raimundo Nonato, que fica no Piauí. Observe bem essa pintura, né? Que ela retrata a vida animal naquela época aí, ó. E os tipos de animais também que existiam, né? Na figura B, nós podemos observar aqui também, certo? É uma pintura rupestre, né, no registro de Cocais, lá na Entrada Real. Essa pintura rupestre ela fica no distrito, no distrito de Cocais, na Estrada Real, em Barão de Cocais, em Minas Gerais. A gente pode observar também que é uma pintura, né, que é feita em rochas, certo? Bem antiga, e também de animais. Geralmente as pinturas rupestres que nós podemos ver são pinturas que retratam a vida do ser humano daquela época, né, que botam animais, colocam eles caçando e tudo. Se você assistir, né, aquele filme A Era do Gelo, tem uma parte, eu não sei se é no 1 ou no 2, eu creio que seja no 1, eu acredito, no 1, né? Ou no 1 ou no 2, e tem uma parte lá que os elefantes, né, eles entram, né, na caverna, e aí vê umas pinturas rupestres e começam a imaginar como era a vida antigamente, os caçadores matando eles, né? Os caçadores lançando, que isso estava indicando nas pinturas rupestres. As pinturas rupestres também é uma forte fonte, apesar de ser artística, mas é uma forte fonte que os historiadores utilizam para tentar identificar como era a vida antigamente, né? Como era a vida do ser humano, como eles se comportavam. Vamos ver mais outras pinturas rupestres agora. Aqui é um petróglifo, né? Petróglifo lá nas montanhas Altai, né? Altai na Rússia. Olha só também, observe as pinturas que eram feitas lá, né, pelos seus descendentes, retratando aí os animais, o ser humano, a caça, tudo que existia, a plantação. Aqui também é um petróglifo, né? Petróglifo de pedra em Ingá, né? Em Ingá, Paraíba, né? Petróglifo de pedra do Ingá. Olha só como é que era aí os desenhos, né, feitos há milhares de anos atrás. Isso aí você pode encontrar lá no território de Ingá, na Paraíba. Rupestre é uma palavra de origem latina que se refere à rocha, rups. Deste modo, a expressão arte rupestre
denomina, certo, as manifestações artísticas feitas em rochas, como pinturas e gravuras, todas feitas em rocha. A arte pré-histórica. É chamado arte pré-histórica o conjunto de manifestações artísticas dos seres humanos, artes da invenção, da escrita e etc. Além das pinturas rupestres e dos petróglifos, né? Nós podemos também, né? Existem também outras esculturas que fazem parte dessa arte pré-histórica. Vamos conhecer algumas delas. Aqui nós temos uma escultura do cavalo, né? De cavalo, feita em marfim de mamute, né? Mamute era aqueles elefantes que eu falei, até do filme, né? A Era do Gelo. Ele tinha uns marfins, que é aqueles tipo uns chifres que ele tem, né? Na sua face, bem grandes, né? Os mamutes são os maiores. Então eles tiram para fazer também essa parte aí artística. Aí é, no caso, né? A estrutura de um cavalo feita em marfim de mamute, encontrada na Alemanha. E aqui nós estamos vendo, né? Uma figura aqui de um pássaro entalhado em madeira. Escultura, né, que vocês estão vendo aqui de pássaro entalhado em osso. Falei em madeira, né, perdão, é em osso, né, porque parece uma madeira, né, mas é em osso. É um pássaro entalhado em osso encontrado na França, né, para você ver que são em vários lugares do Brasil, do mundo, aliás, né, que nós encontramos essas artes pré-históricas. À esquerda nós estamos vendo a escultura em calcário, né? Vênus de Willendorf, encontrado na Austrália, que é à sua esquerda, essa escultura que parece o formato de um ser humano, né? Um pouco obeso, mas o formato de um ser humano, que era assim que também eles retratavam as pessoas antigamente. Esse formato era o bonito de antes, tá, pessoal? Antigamente as pessoas mais fortes, né, mais volumosas, eram as pessoas mais belas, né? Hoje o critério de beleza já se muda, né? Não sei por que isso, né? Todo mundo é belo assim, aprendam a olhar cada um por dentro e por fora. E aqui, como vocês podem observar, nós temos uma escultura, Vênus de Brassenpool, Vênus de Brassenpool, né? É feita, né, em marfim também, tá? De mamute, encontrada na França, certo? Aqui dá para vocês observar com mais detalhe essa escultura feita em marfim, também encontrada na França, né? Bom, agora vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos, né, da pintura rupestre. Vamos colocar em prática agora, vamos fazer a nossa própria arte rupestre, né? Na atividade de hoje, vamos fazer uma pintura inspirada na arte rupestre. Vamos seguir as instruções abaixo. O que nós vamos precisar? Uma folha de papel branco, sulfite, né? Uma folha de papel de ofício. Quem tiver mais de uma, beleza, mas só uma dá certo. Lápis preto, tesoura com pontas arredondadas, claro que é para não furar vocês. Escova de dente velha, que você não use mais, que esteja jogada. Quem não tiver escova de dente, serve um pincel, serve até mesmo aquela bombinha que o pessoal bota, né, para colocar veneno, aquelas coisas assim também serve, tá? Tinta guache de cor clara. O importante mais é a tinta guache de cor clara. Como a gente vai fazer? Passo 1. Você vai pegar a sua mão, vai colocar na folha de papel sulfite. Coloque ao máximo que você puder da extremidade. Por quê? Porque se você puder fazer 2 desenhos de 2 mãos, né, para recortar, fica melhor ainda para o seu trabalho, tá bom? Você fez o desenho das mãos, pegou o lápis de cor mais escura, redesenhou sua mão todinha na folha de papel sulfite. Após redesenhar, você vai para o outro passo, que é o que? Recortar com a tesoura. Por isso que eu indiquei que vocês colocassem mais perto da extremidade, porque se der para você fazer uma outra mão, fica melhor ainda para você praticar a pintura, tá bom? Passando esses primeiros passos, vamos para cá. Aqui, o que é que nós vamos fazer? Aqui não está indicando, né? Mas era para estar pedindo também como material uma folha escura, né? Ele fala uma folha de cor marrom. Se você não tiver uma folha de cor marrom, pode ser uma cor azul escuro, pode ser um preto, pode ser cores escuras, de preferência, gente, cores escuras, tá bom? Que aí fica melhor da gente trabalhar, certo? Conseguiu essa folha de cor escura, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a mãozinha, uma ou duas se você conseguir, vai colocar sobre a folha escura. E aí você vai pegar a escova, né? Você vai colocar a escova, pressionar a escova na tinta. Depois que você pressionar a escova na tinta, você vai
como eu posso dizer, você vai pressionar a escova e saltar ela puxando o dedo para trás. Tipo quando você vai escovar os dentes, quando você termina que molha a escova, que você vai tirar o excesso de água, você vai passando os dedos, né, na escova para que a água respingue, né, para que tire a água. A mesma coisa você vai fazer nessa pintura. Você vai respingar com a escova, certo? Respingar com a escova a tinta no papel, em cima das mãozinhas que tem aí, tá? Você vai ficar respingando para que esse respingo pegue ao redor de todo o papel, no papel da mão e fora dele também, tá? Então você vai fazer esse respingamento uma vez, duas vezes, quantas vezes você puder fazer o papel aí, você vai fazendo esse respingamento. Ok, depois que você fizer respingamento, né? Queria dar uma dica para vocês. O papel preto, ele fica bem legal, sim, mas se caso não tiver, pessoal, consiga um papel branco, né? Aí a cor da tinta você pode botar uma cor mais escura. Pronto, resolvido o problema para quem não tem o papel preto, o papel azul escuro ou papel marrom. Se não tiver esse papel, você vai conseguir uma folha branca, uma de ofício. Aí você vai pegar a folha de ofício branca, vai botar a mãozinha nela lá também, né? Pressionar e segurar a mãozinha e vai fazer esse respingamento com a escova, mas aí com a tinta um pouco mais escura, né? Você pode fazer com a tinta preta, com a tinta marrom, com a tinta vermelha, com a tinta laranja, com a tinta azul, com a tinta verde, vai ficar até legal, né? A diferença de cores, você pode até fazer um colorido, viu? Você pode pintar uma de uma cor, pode pintar outra de outra cor, para dar o colorido na folha, certo? Vai ficar muito interessante se você fizer isso. A gente vai estar renovando, né? Vai estar reinventando esse trabalho, viu? É uma dica e é uma reinvenção do nosso trabalho de artes aí, tá bom? Vai ficar muito interessante. Então, entenderam como é que é o respingamento. Tio, eu não tenho escova, eu não tenho, e aí como é que eu faço? Você pode pegar um pincel pequeno, né, que seja um pouco mais durinho, e pode fazer o respingamento dele também, né, na folha onde vai estar essas mãozinhas. Depois que respingar, você vai deixar secar. Depois que secar, você vai retirar as mãozinhas que você recortou da folha. Quando você retirar, seu trabalho vai ficar mais ou menos dessa forma aí, ó. Depois que eu retirei, tá? Retirei a mãozinha. E aí vai ficar o projétil, né, das mãos, como se fosse a parte da sombra das mãos na folha. E a folha toda pintada, como vocês estão vendo. Dá pra fazer na branca também? Dá pra fazer na branca também, com outras cores, como eu disse pra vocês, né? E vai ficar até legal, fica um colorido bem interessante também, certo? Se você fizer numa folha branca, viu? Vamos reinventar o nosso trabalho de história, tá bom? Fica aí a dica pra vocês, um abraço, qualquer dúvida pode falar comigo.